Olá, pessoal. Aqui é a professora Sandra, de Ciências. Nós vamos começar a nossa nova atividade, tá? O tema é eletricidade, tá? Aqui eu trouxe uma tirinha para a gente ler. É uma piadinha, tá? E a respeito da eletricidade estática, ok? Então, vocês vão acompanhar o texto comigo, tá? Para poder entender, para depois fazer a atividade que vai junto com a atividade no AVA e para quem vai pegar impresso também, tá? Então, eu vou sair daqui para a gente poder ler a tirinha. Aqui, não preciso estudar, não preciso aprender. Sempre posso confiar na minha beleza e no meu encanto, o menininho fala. Aí o tigre olha, fica pensando e o menininho de braços cruzados, né? Não está de acordo com isso, bola de pelo? Ele pergunta pro tigre. Ei, teu cabelo é assim por causa da eletricidade estática? O tigre pergunta, porque o cabelinho dele é espetado, tá? Então vamos lá, tem outra imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, que é essa daqui, tá? Esse daqui é consequência da eletricidade estática, tá? Ela tá colocando a mão dela sobre uma superfície, tá? Que tá dando fazendo esse efeito aqui no cabelo delas, tá? Isso é eletricidade estática. Então, nós vamos ver no texto como que isso aqui funciona, tá? Então, voltando aqui, eu vou colocar o texto para vocês e a gente vai seguir aqui com a leitura do texto, tá? Para ter um entendimento a respeito disso. Eu vou sair daqui também, para a gente poder ler o texto, tá? E vamos acompanhando, tá? Vamos lá, então. Aqui, eletricidade. Aqui nós temos uma imagem, nos raios, né? Que é uma carga elétrica também, tá? Isso aqui a gente tem no nosso cotidiano, né? Então, aqui tem as questões aqui, ó. Umas perguntas, né? Por que ao atritar certos objetos, ao esfregar certos objetos, eles podem atrair ou repelir outros? Por que, às vezes, levamos pequenos choques ao encostar em certos objetos ligados ao solo? De que materiais são feitos os cabos elétricos? Por quê? Como um interruptor pode ligar ou desligar um aparelho eletrônico, tá? Aqui são umas curiosidades, tá? Essas perguntas aqui. Então, os fenômenos elétricos são comuns em nosso dia a dia, como a gente viu na figura acima. Sem os conhecimentos da eletricidade, a maioria dos aparelhos, como rádio, televisão, geladeira, computador e telefone celular, não existiria, já que dependemos da energia elétrica para funcionar. Todas essas tecnologias, quando bem empregadas, facilitam o nosso cotidiano, tá? Então, nesse capítulo, a gente vai entender melhor o que é eletricidade e o que são os materiais condutores e isolantes de eletricidade. Seguindo o texto aqui, tá? Aqui nós vamos ver cargas elétricas, condutores e isolantes térmicos. Fenômenos elétricos já eram observados pelos seres humanos antes da descoberta da eletricidade. Na Grécia Antiga, o matemático e filósofo Tales de Mileto, 624 a.C., 556 a.C., observou que um pedaço de âmbar, que é uma resina fóssil, passava a atrair alguns objetos leves após ser esfregado em outros materiais, como a seda. Vamos estudar esse fenômeno. Você já reparou que às vezes os balões são atraídos às nossas roupas? Ou então atraem os pelos do nosso corpo, como você vê na figura aqui do lado? Aqui você vê o cabelo sendo atraído pelo balão, tá? Como você explica essas observações? Para descobrir como acontecem esses fenômenos, pendure um balão de festa cheio de ar em algum suporte, tá? Como vai mostrar na figura abaixo. Segure o balão com uma das mãos e esfregue várias vezes uma mesma área desse balão, com uma flanela de algodão ou de lã, como mostra na figura abaixo. Solte o balão e aproxime a flanela da área
que foi friccionada, que foi esfregada. O que vai acontecer? Você saberia explicar esse fenômeno? Então, essa aqui é a imagem, ó. A menina colocou um balão pendurado, segurou o balão e esfregou com a flanela, tá? Numa posição aqui ela esfregou. Aí depois ela soltou o balão e separou a flanela. Só que quando ela aproxima a flanela perto do balão, o balão se aproxima próximo à flanela, tá? Ele é puxado pela flanela. Então, o porquê disso? Ó, então vamos ver aqui, ó. Depois de friccionado, o balão é atraído pela flanela, como está mostrando no desenho lá em cima. Esse fenômeno pode ser explicado pelo fato de que os objetos têm cargas elétricas positivas e negativas, tá? E em certas situações ficam eletrizados. Quando um material é friccionado em outro, como é o caso do balão, que foi atraído pela flanela, um deles, no caso, o balão, passa a ser portador de carga elétrica negativa. E o outro, a flanela, de carga elétrica positiva, tá? Então, aqui no 9º ano, você vai aprender que toda matéria é formada de átomos, tá? E que os átomos têm partículas de carga elétrica positiva, que são os prótons, e as partículas de carga elétrica negativa, que são os elétrons, tá? Quando um corpo adquire carga elétrica negativa, é porque ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Quando fica com carga elétrica positiva, ele passa a ter mais prótons que elétrons, tá? Aqui do ladinho tem um lembrete que fala, ó, por enquanto vamos falar apenas das cargas elétricas, sem entrar em detalhes sobre a estrutura dos átomos, tá? Então, a gente vai falar a respeito só de carga elétrica positiva e negativa, tá? Por enquanto. Então, aqui você pode observar essa imagem aqui, ó. O balão ficou com carga elétrica negativa e a flanela com carga elétrica positiva, tá? Então, o que acontece aqui? Quando eles têm cargas diferentes, eles se atraem. Por isso que o balão foi atraído pela flanela, tá? Vamos seguir aqui. Mas por que o balão foi atraído pela flanela? Isso acontece porque cargas elétricas de sinais diferentes, positivo e negativo, se atraem, foi o que eu acabei de falar. Dizemos, então, que o balão e a flanela ficaram eletrizados. Esse tipo de eletrização é chamada eletrização por atrito, como a figura mostrou lá em cima. Agora, observe a figura 7.5 ao lado. Para representar esse modelo, foi usado uma estrutura de madeira, a qual se prendeu um barbante. Na ponta dele foi amarrada uma caneta de tubo de plástico, friccionada antes, previamente, por um pedaço de flanela, de algodão ou de lã. Veja o que ocorre quando aproximamos dela outra caneta de tubo de plástico, friccionada pelo mesmo pano. A caneta presa ao suporte se afasta da outra devido à força de repulsão elétrica, porque ambas ficaram eletrizadas negativamente, isto é, ficaram com cargas elétricas negativas depois de friccionadas pela flanela. Este é outro princípio básico da eletricidade. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, isto é, surge uma força de repulsão entre elas. O tipo de carga elétrica adquirida por atrito depende dos materiais usados. O plástico do tubo da caneta, por exemplo, adquire carga elétrica negativa, mas se friccionado algum tipo de vidro na flanela, será o tecido que vai ficar com carga elétrica negativa, ok? Então, aqui, tá? Vamos ver aqui. Tem outra experiência aqui, que ele mostra, a atração. Passando por várias vezes um pente de plástico no cabelo ou esfregando várias vezes uma caneta de tubo plástico em um pano de algodão ou lã, esses objetos poderão atrair pequenos pedaços de papel, tá? Esse é um experimento, como você vê na figura abaixo. Isso acontece porque o pente ou a caneta fica carregado eletricamente com carga elétrica negativa. Ao aproximá-lo ao pedaço de papel, as cargas elétricas positivas do papel se organizam,
ficando mais próximas do pente, enquanto as cargas negativas ficam mais afastadas. Como a atração elétrica é maior quanto mais próximas estiverem as cargas opostas do papel e do pente se atraem e os pedaços de papel ficam presos ao pente. Seguindo aqui, quando um corpo neutro apresenta desequilíbrio de carga por influência de outro corpo, dizemos que ele foi eletrizado. Nesse caso, a separação de cargas elétricas de um corpo foi provocada pela proximidade de um corpo carregado sem contato direto, fenômeno denominado indução eletrostática ou eletrização por indução. A eletrostática ou eletricidade estática é a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso e as forças de atração e repulsão entre elas. Pense agora em outra situação. Quando se encosta um objeto eletrizado em outro neutro, isto é, a carga elétrica nula, parte das cargas do primeiro passa para o segundo, e a eletrização por contato Se um corpo Se um corpo com carga elétrica negativa, por exemplo, encostar em um corpo neutro, parte da carga negativa do primeiro corpo passará para o segundo, e os dois ficarão com carga elétrica negativa. O corpo neutro ficará com carga elétrica do mesmo sinal do corpo em que ele encosta, como você vê na figura 7.7, onde tem outro exemplo de como funciona a eletrização por contato. Podemos verificar esse tipo de eletrização em outras situações cotidianas, quando o ar está seco e uma pessoa atrita a sola do sapato várias vezes sobre um tapete. O seu corpo pode se eletrizar por atrito. Se ela tocar em outra pessoa ou em um outro objeto ligado ao solo, como uma maçaneta, pode levar um pequeno choque por causa da passagem da carga elétrica de um corpo a outro. Às vezes, basta aproximar a mão e uma pequena faísca salta para o objeto ou para o corpo de outra pessoa. Nesse caso, as pessoas ficam, em geral, apenas um pouco assustadas, mas a eletricidade estática pode causar problemas sérios, como veremos a seguir. Aqui nós temos exemplos, antes do contato, o corpo eletrizado com carga positiva, corpo A, o corpo B com um corpo neutro, não está eletrizado. Durante o contato, o corpo A tem carga positiva e o corpo B, que não está eletrizado, ele passa o fluxo de carga elétrica negativa para o corpo A. Depois do contato, o corpo A fica com menos carga positiva e o corpo B absorve carga positiva do corpo A, tá? Então, por enquanto, a nossa atividade é essa, nós vamos ler até aqui agora, tá? E a gente vai fazer a atividade, tá? Vai fazer a atividade, deixar pronta lá no AVA, tá? Enviar para o AVA. Deixa eu achar minha imagem aqui. Só um pouquinho. Aqui. E vamos fazer a atividade certinha. Mandar lá no AVA. Primeiro no AVA, coloca os nomes, o nome de vocês certinho, tá? O primeiro e o último nome. Encaminha no AVA primeiro, depois grampia tudo e manda para a escola, tá? Ali a gente pega a atividade impressa e também dá a avaliação para vocês no AVA, tá? Então é isso. Fiquem bem, se cuidem, continuem se protegendo, tá? Tchau!